E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL. Hoje nós vamos introduzir aqui mais novas duas funções aqui sobre datas, que é o tema que a gente está falando agora, né? Na última aula a gente viu como que a gente consegue extrair ali parte de uma data, como a gente consegue extrair o ano, mês, dia, partes ali de tempo também, como hora, minutos, segundos. E hoje a gente vai introduzir aqui como que a gente consegue utilizar as funções addDate e dateDiff. O addDate ali para a gente adicionar datas ali, tempo ali dentro de uma data, né? E o dateDiff para a gente ver a diferença entre duas datas ali, em quantos dias a gente tem entre uma data e outra, tá? Lembrando que a gente já está falando aqui sobre os temas de SQL. Se você não viu os vídeos, se você se interessa, é só dá uma olhada nos vídeos anteriores. A gente ali passou ali pela parte de strings, parte numéricas, a gente ali sobre a introdução do SQL, algumas funções. E agora a gente está falando aqui sobre datas, tá? Bom, a gente vai continuar utilizando o Sakla aqui, que é esse banco de dados que ele é muito bom aqui para a gente aprender, etc. Então a gente vai continuar utilizando ele. A gente vai dar um select aqui, vamos selecionar todos os dados da tabela payment aqui do Sakla. A gente vê que a gente aqui tem payment ID, custom ID, então aqui provavelmente é uma tabela aqui que a gente tem todos os pagamentos que foram feitos, por quem foi feito, para qual quem foi ali que o funcionário que fez para receber esse pagamento, né? E aqui a gente tem um payment da date e last update, que aqui acho que ele serve bem para a gente utilizar essas funções, tá? Vamos supor, lembrando que aqui a gente tá aprendendo as funções bem didáticas, tá? Que é só pra gente aprender como que a gente utiliza essas funções. É bem difícil a gente utilizar essas funções aqui no seco, como a gente vai utilizar, alterando todos os dados. Geralmente a gente colocaria um where ali pra alterar só alguma data ali, etc. Mas como é mais conceitual aqui, só pra gente ver como funciona, a gente vai alterar todos os dados, tá? Perdão. A gente tem essa coluna aqui, Payment Line Date. Vamos supor que a gente quisesse alterar apenas o dia, tá? A gente quisesse acrescentar 2 dias em cada data dessa daqui, tá? Como que a gente faria? A gente poderia utilizar o Add Date, tá? Aqui eu vou dar um Select, aqui eu vou pegar o Payment Line Date, só pra gente deixar ali a coluna pra gente poder comparar, tá? E como que a gente faria, tá? A gente tem essa funçãozinha que é o Add Date. Add Date, abre parênteses aqui, a gente vê que ele fica ali em cinzinha já, que é uma função aqui do MySQL. E como que funciona, tá? Aqui a gente primeiro abre depois do parênteses, a gente coloca dentro do parênteses, né, a coluna que a gente quer alterar, que é aqui o payment date, e a gente coloca aqui intervalo. A gente sempre coloca esse intervalo aqui depois do vírgula, que a gente está dizendo que a gente quer colocar um intervalo, e aqui a gente vai definir o que, que a gente quer colocar, tá? Aqui vamos supor que eu quero colocar 2 dias, então a gente coloca aqui 2 days. From payment, lembrando que a gente que não é no plural, tá? É 2, é day normal, tá? Não days. E aqui quando a gente executa isso daqui, a gente vê que, por exemplo, aqui no payment date era dia 25, aqui a gente viu que o dia 27, 28, dia 30. Aqui era 15 do 6, foi para 17 do 6. Então ali ele acrescenta pra gente ali 2 dias nessa data, tá? Ele acrescenta 2 dias exatamente nessa data. Vamos supor que eu quisesse acrescentar um ano, como que a gente faria? É a mesma funçãozinha aqui, só que em vez de a gente colocar intervalo 2 days, a gente coloca intervalo 1 year. Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que em vez de 2005, ele vem para 2006 aqui, e isso sucessivamente aqui para todas as datas que a gente tem ali, ele vai acrescentar um ano. Mesma coisa se a gente quisesse colocar um mês aqui, lembrando que a gente sempre coloca aqui em inglês, tá? Então, se a gente quisesse colocar, aqui vamos colocar aqui 4 meses. A gente vai colocar aqui intervalo, ao invés de aqui a gente colocou 2 dias, a gente colocou um ano e aqui a gente quer 4 meses, então a gente coloca 4 months. Quando a gente executa isso daqui, aqui era o mês 5, a gente vê que ele acrescentou para o mês 9. Mês, mês 6 aqui, ele foi para o mês 10. Então a gente vê que ele altera para a gente aqui essa parte que ele acrescenta o que a gente definir aqui, ele vai acrescentar naquela data ali também. Mesma coisa se a gente quisesse colocar por hora aqui, vamos colocar aqui, eu quero acrescentar 3 horas. Então, 3 hour, como a gente tem aqui dado, né? A gente vê que aqui de 11 foi para 14, de 10 foi para 13. Então a gente consegue fazer isso daqui para horas também, tá? Horas, minutos, segundos ali. Caso a gente fosse colocar minutos, é minute. E caso a gente fosse acrescentar segundos, seria second. Então a estrutura aqui é a mesma, tá? Sempre, add date. A gente abre o parênteses, coloca aqui a coluna que a gente quer alterar, vírgula, coloca intervalo, para todas a gente vai colocar um intervalo, que é aqui o intervalo, e depois a gente define ali or day, or month, or year, or hour, minute, or second. Então a gente sempre coloca ali o quanto que a gente quer alterar, tá? Então aqui é desse jeito que a gente consegue alterar aqui e acrescentar tempos em datas. Lembrando que aqui a gente também pode colocar negativo, tá? Então se eu quisesse colocar intervalo de menos 3 anos, quando a gente executar isso daqui, a gente vê que ao invés de 2005, ele vem para 2002 e ele funciona a mesma coisa. Se eu quisesse colocar intervalo de menos 5 horas.
Se eu colocar isso daqui, a gente vê que ele vai alterar pra gente, de vez de 11,5 foi para 6,5. Então a gente também pode colocar coisas negativas aqui, que ele vai tanto adicionar quanto subtrair. A gente consegue fazer aqui, definir aqui, para que ele faça adição ou subtração em datas, tá? Bom, a outra função aqui que a gente vai utilizar agora é o dateDiff, tá? Que é para a gente verificar ali o intervalo entre datas, tá? Então a gente vai utilizar aqui, deixa eu pegar aqui esse ADEC from Payment para a gente olhar. Eu acho que aqui tá bem perfeito, porque aqui a gente tem, eu não sei se são todas as datas. A do Payment Date, ok, a data são diferentes, só que o Last Pay Date geralmente ali a data é igual, tá? Mas aqui serve para a gente conseguir fazer. Como que a gente utiliza aqui eu vou colocar payment underline date, last underline update para a gente ter a visualização. E como que a gente faz essa subtração entre duas datas? Lembrando que ele retorna isso daqui em dias, tá? A gente coloca aqui, utiliza essa função dateDiff, tá? A gente vê que ele já põe cinza ali. Então a gente dateDiff, com 2 Fs no final, abre parênteses, e aqui a gente vai colocar a diferença entre datas. Lembrando que você quer que seja positivo, você vai colocar a data mais nova, last underline update, vírgula, payment underline date. Então a gente está definindo aqui dateDiff, aí parênteses, coloca a primeira coluna que a gente quer, que é a data, né? A primeira data que a gente quer fazer a subtração, vírgula, a segunda data. Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que ele retorna isso daqui pra gente em dias, a diferença entre essas duas datas, tá? Se eu quisesse colocar aqui também payment underline date aqui, se eu quisesse adicionar um underline date aqui e executar, intervalo. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Date. Add the date, payment, tá. Se a gente quiser ali acrescentar também quality date, a gente também consegue fazer. Mas é isso. Eu acho que não ficou bem simples aqui de a gente explicar como que funciona, tá, o add date e o dateDiff. Caso você tenha algumas dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui, tá? Sobre SQL, tanto sobre Python, etc. Meu LinkedIn tá aqui na descrição também, caso você queira me mandar qualquer mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que a gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau.